Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 100. Bezat Hashem, estamos chegando no shiur número 100. A gente está no Siman Kuf Samech Zain 167, na Alachá, hoje, Alachá 42. A gente vai, Bezat Hashem, da 42 até a 46. Quem tem o livro, a gente está na página 237. Então, hoje, Bezat Hashem, shiur número 100, estamos completando 100 shiurim aqui em português, do Bekim Ba'alachá. Logo a gente está terminando esse livro e Bezat Hashem aqui nessa semana a gente está começando o Bekim Ba'alachá número 7. Mas bom, vamos seguir aqui. Então a gente está falando sobre a brachá de Hamotzi e agora a gente vai falar sobre distribuir o pão para o resto das pessoas. Então está escrito na Alachá, e aí o makor dessa primeira alachá é o próprio Shulchan Aruch. Ele fala que as pessoas que estão ouvindo a brachá e vão responder amém, não podem provar do pão até que a pessoa que fez a brachá prove do pão antes delas. E por que isso? Ele falou, já que eles precisam da brachá dele e precisam do pão dele, então não é correto que eles provem o pão antes que ele mesmo prove o pão. E aí, isso que está escrito, que isso é quando eles precisam do pão da pessoa que está fazendo a brachá. Agora, se cada um tem o seu pão, e ele está só escutando a brachá, mas ele já tem o pão dele com ele, ele pode, na hora que ele escuta a brachá, pegar um pedaço do próprio pão e comer, mesmo antes da pessoa que fez a brachá, comer o seu pedaço. Já que, nesse caso, ele não precisa do pão da pessoa que está fazendo a brachá. Porém, e aí aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, que isso é se as pessoas que estão ouvindo, cada um tem um pão inteiro na frente dele. E aí ele já vai, ele escuta a brachá, e aí ele pega do pão dele e come. Mas se ele não tem um pão inteiro, e sim ele tem um pedaço de pão, mas que ele ainda, sem o pão da pessoa que fez a brachá, não é considerado que ele está fazendo a brachá num pão inteiro. Então aí ele ainda precisa do pão do mevarech, da pessoa que está fazendo a brachá, para poder ser considerado que ele está fazendo a brachá no pão inteiro. E aí por isso, então, nesse caso, ele precisa esperar que a pessoa que fez a brachá prove do seu pão, para só depois disso ele provar do pão. Porque aí, de novo, por mais que ele não necessita em relação à brachá em si, porque ele tem um pedaço de pão na frente dele, mas já que o pedaço de pão que ele tem na frente dele não é um pão inteiro, e aí para poder ser considerado que ele está fazendo a brachá sobre um pão inteiro, ele precisa do pão da pessoa que está fazendo a brachá, por isso ele, lekatchila, ele precisa esperar que ele faça, já que lekatchila o correto é que se faça a brachá no pão inteiro. Da mesma maneira, a gente está falando isso em dia de semana. Shabbat e Yom Tov, a gente tem uma mitzvah de ter 2 pães, lechem mishne, para lembrar do man que caía em dobro na véspera do Shabbat, na véspera do Yom Tov, para a porção que ele ia comer na véspera e a porção que ele ia comer no Shabbat. Então, por isso, Shabbat e Yom Tov, a gente tem a mitzvah de fazer a brachá sobre 2 pães. Então, assim, se eu estou sentado e eu tenho um pão comigo, pão inteiro, a gente falou antes que não precisa esperar. Mas a Shabbat e Yom Tov, e para fazer a brachá eu preciso de 2 pães. E a pessoa que está fazendo a brachá tem 2 pães com ele, então também aqui eu preciso esperar ele comer para eu poder comer o meu. Por quê? Ele falou, se chama que eu preciso dele, porque eu preciso do lechem mishne. A mitzvah de lechem mishne eu só estou cumprindo com os 2 pães sobre os quais ele fez a brachá. Então, nesse caso também, não é correto eu comer do meu pão antes dele comer do dele, eu preciso esperar que ele coma do dele, para só depois eu poder comer do meu. Então, isso que é. Agora, se cada um tem 2 pães com ele, aí não faz diferença. Do mesmo jeito que a gente falou no dia de semana, se cada um tem um pão, ele pode ouvir a brachá e comer direto. Então aqui também, se ele tem 2 pães, ele pode ouvir a brachá e comer direto. E essa alachá,
válida, mesmo se eu não estou ouvindo a brachá dele. Mas quer dizer, eu não tenho o pão inteiro, eu não tenho 2 pães, mesmo que tem lugares que costumam, cada um faz a sua própria brachá, mas já que só ele tem o lechem mishna, então eu preciso esperar ele comer do dele para depois eu comer do meu. Seguindo aqui, Halachá 44, a pessoa que fez a brachá, e ele fez a brachá de Hamotzei Minaretz em voz alta, isso vale também para as outras brachot, ou não? Ele precisa esperar que as pessoas que estão respondam amém, para ele poder comer o pão ou a comida que ele está fazendo. Porque ele falou, já que ele está fazendo a brachá em voz alta para tirar outras pessoas de Jeová, o amém, como se fosse que ele faz parte da brachá. Então, por isso, ele, depois de fazer a Motzei Minaretz, ele precisa esperar que as pessoas respondam amém, e aí ele vai pegar e comer um pedaço do pão. Agora, é suficiente ele esperar que a maioria das pessoas respondam amém. Ele não precisa esperar todo mundo terminar. Quer dizer, depois que a maioria das pessoas já respondeu amém, isso já é o suficiente. E não só isso, está escrito que não é correto a pessoa estender muito o amém. Então, por isso ele falou, depois que a maioria das pessoas já respondeu amém, quem responde o amém mais devagarzinho, etc., ele não está fazendo correto. E aí, e também só é necessário isso, de ele responder o amém, esperar as pessoas responderem amém, quando as pessoas estão saindo de Jeová com a brachá dele. Se as pessoas só estão respondendo amém, porque elas estão ali, estão ouvindo, mas cada um fez a sua própria brachá, aí não tem essa necessidade de ele esperar o amém das pessoas para poder comer. Então isso foi Halachá 44. Halachá 45, está escrito que a pessoa que faz a brachá em voz alta, então a gente também dá para ele o kavod de se servir primeiro. Então, já que a gente deu para ele o kavod de fazer a brachá de Hamotzi para todo mundo, então também ele merece o kavod de se servir primeiro do resto da comida. Então, tanto faz se ele é a maior pessoa, se ele é o balabait, etc. Como ele recebeu o kavod de fazer a brachá, a Motzei Minaretz em voz alta, então também o kavod de se servir primeiro vem para ele. Se ele quiser dar o kavod para se servir primeiro para alguém, aí não tem problema, ele pode fazer isso sem problema nenhum, já que no final das contas, ele está dando a permissão, então não tem restrição nenhuma, mas quer dizer, lekatchila, ele que fez a brachá, ele que tem o kavod. Se ele quiser deixar alguém se servir antes que ele, a permissão é dele. Agora, em relação a distribuir os pedaços de pão, então está escrito que, assim, o Shulchan Aruch traz que a pessoa que fez a brachá não deve entregar o pão na mão das outras pessoas que estão na seudá. Assim ele coloca na mesa, na frente da pessoa. E aí cada um pega o pão sozinho. Quer dizer, ele coloca na mesa na frente dele, ele vai lá, pega e come. E aí ele falou, e isso se aplica mesmo para crianças pequenas, desde que elas já sejam capazes de pegar o pão na mesa e comer sozinhos. Então aí também não devo colocar o pão na frente deles. Já que eles são capazes de se servir sozinhos, então eu coloco o pão na frente deles, não se dá o pão na mão deles. Por que não se dá o pão na mão deles? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, entregar o pão na mão de alguém é um costume de avelut, lo aleno, lo alechem. Então é um costume de luto, e aí quer dizer, por isso, quando a pessoa está enlutada, ela recebe o pão na mão. Quando a pessoa não está enlutada, a gente coloca o pão na frente dele. E aí quer dizer, e como a gente falou em relação a crianças, se ela já tem a capacidade de sozinha pegar o pão e
comer, então a gente coloca o pão na frente dele igual para os adultos. Quando a criança é uma criança menor, que sozinha ela não vai pegar o pão e comer, aí é permitido dar o pão ou na mão dele, ou, sei lá, dá para ele comer direto na boca dele. E aí, quer dizer, a halakha que a gente está falando aqui se aplica somente a crianças que são capazes e podem sozinhas pegar o pão e consumir ele sozinhos. Depois ele traz aqui na nota que muitas vezes os pais preparam um sanduíche e dão para a criança comer. Parece do Shulchan Aruch, ele falou, isso mesmo que ele vai dar o sanduíche na mão da pessoa comer, isso não tem restrição, porque parece do Shulchan Aruch que a restrição disso de dar o pão na mão, que é costume de Avelut, etc., é uma restrição somente num pedaço em que ele fez a brachá de Hamotzi. Então já fez a brachá de Hamotzi, já comeram um pedaço, etc. Agora vai pegar o sanduíche já pronto para comer. Isso não tem problema. Agora, seguindo aqui, ele falou, quando a pessoa vai distribuir pão para uma pessoa que está de luto, então aí o costume é sim entregar o pão na mão dele. E aí, como está escrito no Pasuk, Persa Tzion Beyadea, que é Tzion, né, quando Tzion, Israel, que está em Megilat Echa, falando sobre a destruição, estendeu as suas mãos. E aí, quer dizer, o Midrash traz, pelo menos assim, os Rishonim trazem, que o Midrash traz que o costume é, quando a pessoa está de luto, é receber o pão na mão. Como a gente vai ver, Bezat Hashem, na nota. Agora, no Shabat e no Yom Tov, mesmo as pessoas que estão de luto não costumam receber o pão na mão. E por que não? Ele falou, já que esse é um costume de luto e não tem leis de luto em público no Shabat e no Yom Tov, então não é correto entregar o pão na mão no Shabat e no Yom Tov. Mesmo para a pessoa que está de luto, não se faz isso no Shabat e no Yom Tov, porque parece que ele está se comportando costumes de luto de maneira pública no Shabat, o que não é permitido. Agora a gente vai para a nota 201. E aí essa halakha de que para as pessoas que estão de luto a gente dá o pão na mão, o Rambam e o Shulchan Aruch trazem aqui. No Kesef Mishneh, que é o comentário do autor do Shulchan Aruch sobre o Rambam, ele traz que, como fonte para isso, o que está escrito no Midrash Rabbah. O problema é que no nosso Midrash Rabbah, Megilat Echa, que é onde o Kesef Mishneh fala que ele viu essa halakha, não consta esse trecho. Outros Rishonim trazem isso em nome do Yerushalmi, mas também na nossa versão do Yerushalmi não conta esse trecho. Tem gente que cita uma fonte para esse costume do Yalkut Shimonim. O Rashba, um dos Rishonim, ele foi questionado justamente sobre a origem dessa halakha, que está escrito no Halachot Gedolot, mas que não encontram em nenhum Midrash. Aí o Rashba fala que ele já viu isso em algum Midrash, mas ele não se recorda onde ele viu. E aí, quer dizer, mesmo o Rashba, que fala que tem uma cor, não dá 100% de certeza de falar para a gente qual que é uma cor para esse costume. E aí o Ruach Haim, que aí é um acharon, né, o Rav Chaim Falage, o Ruach Haim, ele traz que em várias halachot, em várias comunidades, desculpa, o líder costuma fazer a brachá de Hamotzi e dar o pão na mão das pessoas, mesmo que eles não estão de luto. Mas, de qualquer maneira, a gente falou, tem vários Rishonim, e o Rambam e o Shulchan Aruch, que citaram esse costume de somente dar o pão na mão para as pessoas que estão de luto. Então ele falou, olha, por mais que a gente não tenha uma fonte fidedigna, quer dizer, no Midrash a gente não encontrou isso, no Yerushalmi a gente não encontrou, mas o Rambam falou assim, o Shulchan Aruch foi atrás do Rambam. Então, apesar de que quem costuma dar o pão na mão, a gente não pode falar que está fazendo errado, porque, sei lá, não tem, mas o costume é evitar se dar o pão na mão, baseando-se justamente no Rambam e no Shulchan Aruch, que trazem isso. Principalmente porque
o nosso costume hoje em dia é se preocupar com isso, até porque tem várias partes do Midrash e do Yerushalmi que os Rishonim atestam terem visto e que não chegaram até os dias de hoje. Quer dizer, se perdeu aqui e ali, e etc. Então, pode ser que tinha um Midrash assim, ele se perdeu, ou tinha um Yerushalmi assim, ele se perdeu, tinha os dois e se perderam, mas se o Rambam traz que esse é o costume, e assim o Shulchan Aruch foi atrás do Rambam, assim é que é o costume e assim que a gente deve proceder. Então, por isso, já que o Shulchan Aruch falou assim, o costume é só se dar o pão na mão para as pessoas que, lo aleno, lo alechem, estão enlutados. Pessoas comuns, então o costume é evitar dar o pão direto na mão dele, e sim a gente coloca o pão na mesa na frente dele e ele pega sozinho esse pão. Então, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch.